Pessoal, boa noite a todas e todos. Hoje, defesa de TCC, né? No formato de um artigo científico, um artigo acadêmico com propósito de ser publicado em um periódico científico, em uma revista científica que seja que tenha qualis, né? Que seja avaliada pelo qualis que tem. Recebemos hoje Alessandro Moura Costa, aluno de nossa especialização. A nossa especialização é em Ciência da Religião e Ensino Religioso, no Instituto Federal de Alagoas, campus Benedito Bentes. Nós temos a honra de ter a nossa primeira turma em nossa especialização, ano 2024/2025. Alessandro é somente o nosso segundo aluno, né? O nosso segundo discente a estar apresentando o seu TCC. Sob minha orientação, sou professor Hugo Brandão, fui professor de Alessandro e sou coordenador da especialização em Ciência da Religião e Ensino Religioso. Temos a honra de receber o professor Fábio Salles, Fábio Lau, que é nosso professor também, professor da nossa especialização, professor efetivo do Instituto Federal de Alagoas. Tenho a honra de receber Felipe Souto, nosso camarada, companheiro de grupo de pesquisa CNPq do NERES. Temos tido a honra de ter o Felipe em alguns dos nossos eventos. Eu, pessoalmente, tenho a honra, e haja honra aqui, porque com essas sumidades, de tê-lo prefaciando o meu mais recente livro, que já está publicado, só precisa da data para lançamento, e eu não vou nem falar muito do meu livro, mas para entenderem o tamanho e a dimensão do respeito e de admiração que eu tenho pelo Felipe, que pertence ao Núcleo de Estudos da Religião, Sociedade e Educação, ou melhor, Educação e Sociedade, o NERES. O Felipe é nosso avaliador externo dessa banca de hoje. Felipe fez doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Felipe, se pudesse, na tua fala, brevemente explicar, quando for tua fala, o teu objeto de pesquisa, porque foi uma tese recém-defendida. Felipe estuda, dentre outras coisas, o Vátimo, por exemplo. A gente teve à disposição, e eu tive o privilégio de estar com o Felipe em um encontro sobre o Vátimo. Ele está gravado no nosso YouTube do NERES, então quem quiser ver a fala do Felipe, a palestra do Felipe, a minha, mais especificamente a do Felipe, que essa é a área dele, eu estava lá só como coadjuvante. Vai lá no NERES e tem lá no YouTube do NERES e vocês podem conferir. Então é isso, agradecer a todos e todas que estão presentes, que vieram prestigiar o nosso querido Alessandro. Alessandro, até um dia desses, eu não conferi recentemente, viu, Fábio? Essa é uma curiosidade. Lá no portal da coordenação, nós temos as métricas, os relatórios. E o Alessandro era o primeiro colocado dos relatórios dos alunos, das notas, dos empenhos, e para nós é um motivo de satisfação e felicidade, e faço questão agora de parabenizá-lo publicamente. Alessandro, é com você. Você tem entre 20 a 30 minutos para fazer uma explanação, só para o pessoal que está presente acompanhando, saber mais ou menos como funciona. O Alessandro vai ter 20 a 30 minutos aí para fazer a apresentação dele. Não quer dizer que ele precise usar necessariamente o tempo todo, mas ele fica bem à vontade. Depois passa para a banca faz suas considerações. A banca é composta pelo professor Felipe, pelo professor Fábio e por mim. E depois retomando, aí mais ou menos 50 minutos no máximo. Pela minha fala, não vai demorar tudo isso, eu vou ser muito breve, mas o Felipe e o Fábio fiquem à vontade. Depois a gente devolve a fala para o Alessandro fazer suas considerações finais. A gente sai um pouquinho dessa chamada, discutimos a nota e retomamos para essa chamada, retornamos para essa chamada para apresentar a nota para o Alessandro. Alessandro, fica à vontade, a palavra é toda sua. Vocês me enxergam os slides? Ok. Sim. Ok. Então, primeiramente, quero agradecer pelas palavras do professor Hugo, né?
nosso coordenador também, meu orientador, me ajudou muito. Agradeço também a presença do Dr. Fábio, do Dr. Felipe. Bem, boa noite aos colegas que estão prestigiando o trabalho. A minha pesquisa, ela começou no ensino religioso e durante o curso ela foi caminhando para as ciências da religião, né? E a gente chegou a uma tríade pedagógica, como o próprio nome diz, né? Tríade pedagógica e educação interreligiosa no Brasil. O ateísmo metodológico, a empatia e a justiça restaurativa. Então, essa pesquisa, ela investiga como a educação interreligiosa ela pode atuar como uma ferramenta eficaz no enfrentamento da intolerância religiosa e na promoção da paz social no ambiente escolar brasileiro. Então, essa pesquisa ela se justifica, né, pela crescente diversidade cultural e religiosa no país, né, que impõe grandes desafios, né, são desafios significativos à nossa prática pedagógica, né, que todos nós aqui que terminarmos o curso, a ideia é a gente poder, como cientista da religião, trabalhar essas questões no chão da fábrica, como a gente diz, né, que é com os alunos do ensino religioso, não somente na pesquisa da ciência da religião, mas levar esse olhar da ciência da religião para o ensino religioso também, né? Então, a gente vê que essas abordagens, assim, elas transcendem o ensino confessional, né, essa diversidade. A minha metodologia, ela pautou-se numa pesquisa bibliográfica, né, que analisa o fenômeno religioso como objeto de estudo científico, propondo uma tríade pedagógica, que a gente vai ver, né? E o principal objetivo, quando a gente idealizou, né, a gênese desse trabalho, foi sempre pensando em orientar práticas docentes que sejam laicas, críticas, inclusivas e comprometidas com os direitos humanos e a pluralidade religiosa. E, dentre isso, o nosso trabalho também, ele percebeu na nossa pesquisa que a diversidade religiosa ela é uma característica inegável no cotidiano brasileiro, podendo inferir que essa múltipla religiosidade está relacionada à nossa própria essência enquanto povo brasileiro. E dentro dessa diversidade religiosa, a gente, como é uma pesquisa bibliográfica, através das nossas leituras e nossas reflexões, a gente chegou a algumas coisas que ficaram muito claras para nós, né? Que a diversidade religiosa presente no cotidiano brasileiro não apenas reflete a riqueza cultural do nosso país, mas também impõe desafios significativos nesse campo, né, no campo educacional. Percebemos também que a maneira como as crenças são ensinadas e compreendidas nas instituições de ensino desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos e na construção de uma sociedade plural e democrática. Percebemos também que, tradicionalmente, a educação religiosa no Brasil se concentrou, na sua história, né, em transmitir conhecimentos específicos de tradições religiosas particulares, muitas vezes dentro de um contexto confessional, seja lá pela questão do nosso passado de origem portuguesa e, consequentemente, católico, bem como a crescente onda, né, e tomada de espaços, né, principalmente pelo movimento neopentecostal dentro das esferas de poder que acabam influenciando isso. Então, a gente percebe que a gente vive com esse contexto confessional dentro do ensino religioso, da educação religiosa no Brasil. Outra questão também, o aumento da diversidade religiosa e cultural nas sociedades contemporâneas, ela exige uma abordagem mais abrangente e inclusiva, que promova o entendimento interreligioso e valorize a diversidade. E isso aí começou a se dar principalmente a partir da década de 80, quando certas populações que não tinham acesso à educação, mas tinham as suas crenças, a sua religiosidade, eles começaram a adentrar nos espaços públicos, né? E aí, consequentemente, como isso a gente tem conversado, a gente vai para a questão da intolerância religiosa, né, que é um problema persistente no nosso país, né? A intolerância religiosa ela não é um fenômeno recente.
a história da humanidade é marcada por disputas de território e poder, que resultaram na supremacia das manifestações culturais e religiosas do conquistador frente à submissão dos oprimidos. E aqui ficou uma questão muito interessante, que durante a construção do trabalho, o doutor Hugo me chamou a atenção e disse assim: Alessandro, tu não pode confundir a questão da religião, da expressão da religião dominante, marcada pelo conquistador, no caso o português, né, com a questão do que a gente vive hoje com a intolerância. A intolerância, ela vai mais além. E aí, dentro da nossa questão, a gente vê realmente que ela não é simplesmente essas coisas ocorrem porque o cristianismo ele é a religião sobrepujante às outras. Não, ela vai muito mais além, ela tem muito mais camadas, né? Essas manifestações... outra coisa que eu queria falar, assim, como eu estou projetando, eu não estou vendo os senhores, então se quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? Eu não estou vendo vocês. Então entra a questão da discriminação, né? Onde a gente vê manifestações de preconceito e desrespeito às crenças alheias, especialmente contra as religiões de matriz africana. No que refere-se ao ambiente escolar, a gente percebe também que a intolerância religiosa é uma realidade no ambiente escolar, onde as diferenças são frequentemente mal compreendidas ou rejeitadas. Inclusive, eu cito aqui o colega Blue, né, que lutou muito pelo seu espaço para fazer valer a lei, né? E nós tínhamos uma colega que, infelizmente, acabou desistindo do curso, também a Marleide, que ela conta que ela acabou perdendo o emprego exatamente por querer cumprir a lei. Então, a gente vê que a intolerância religiosa ela está muito arraigada dentro do ambiente escolar também. E a gente, durante a nossa pesquisa, a gente faz uma recapitulação também do direito, né, fundamental, né, que é a liberdade religiosa, que está garantido, né, no inciso 6º do artigo 5º da nossa Carta Magna, né, a Constituição Brasileira de 88. E isso, um exemplo claro de intolerância é a demonização de Exu, né, o orixá do candomblé, que foi associado ao demônio pelos colonizadores católicos, perpetuando um preconceito que persiste até hoje. Então, realmente, assim, são muitas camadas nesse processo. Durante a minha revisão bibliográfica, eu trago alguns marcos legais da educação interreligiosa, né, da Constituição Federal, que eu trago, que é inviolável a liberdade da consciência de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e de liturgias, e mais à frente vou trazer casos específicos que mostram que isso não está sendo respeitado. A nossa LDB 96, né, traz que o ensino religioso passa a se configurar como parte integrante da formação básica do cidadão, constituindo-se como disciplina curricular de matriz facultativa. Tem a BNCC também, né, que define o ensino religioso como área de conhecimento e componente do currículo, consolidando a importância de promover a pluralidade de crenças nas escolas. E exatamente essa lei, né, que o nosso amigo quase doutor Blue, né, e a nossa colega Marleide tentam tanto e lutam tanto, né, que é a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira, incluindo estudos das contribuições das religiões africanas. E aqui eu trago, tem esse QR Code, né, a banca pode ficar à vontade sobre essa questão dessa lei que foi promulgada o ano passado, né, que é a Lei 14.969, de 13 de setembro, em que ela reconhece as expressões artísticas cristãs e os reflexos da influência no cristianismo, além de seus aspectos religiosos com manifestação cultural e nacional, né? Cultural nacional. Então a gente vê que existe dentro do nosso meio, principalmente devido à bancada evangélica, né? Ou, vamos dizer assim, ou melhor, eu diria a bancada neopentecostal, que existe um descompasso, e aí eu trago assim esse texto aqui eu até, vamos dizer assim,
furtei, né, de uma aula do professor Fábio, né, que ele traz a questão da BNCC, que ele traz uma coisa muito interessante, que é a BNCC que diz que a unidade temática manifestações religiosas em que se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e as denominações religiosas e as distintas esferas sociais. Ou seja, nós temos um descompasso entre a BNCC e uma lei federal. Então, a gente vê que tem sempre essa tensão entre a política, né, os representantes, e a própria questão da legislação que acaba impactando nas escolas de como proceder, né? Isso aí acaba muitas vezes passando a ideia, inclusive para os professores, de que realmente a religião cristã ela é mais importante do que as demais denominações, o que vai totalmente, não só pelas leis que a gente viu nos marcos, mas especialmente eu trouxe essa parte da BNCC. Isso aí, pessoal, acaba impactando. Aí eu trouxe aqui também, tem esse QR Code aqui, vocês podem conferir também, é uma reportagem. Tá? Essa parte aqui não está no artigo em si, porque a gente tem um padrão específico, porque a gente quer publicar numa revista Qualis, né? Mas eu achei interessante que aquela lei que eu mostrei para vocês, que eu cito no artigo, ela acaba trazendo impactos reais para a vida das comunidades, né? E a gente vê aqui projetos, pelo menos 13 capitais brasileiras apresentam projetos de lei sobre temas religiosos nas escolas. As propostas incluem disponibilizar a Bíblia nas bibliotecas, usar o livro como material de apoio, autorizar intervalos bíblicos durante o recreio, criar espaços para meditação religiosa. E os especialistas afirmam, em educação, afirmam que essas propostas são inconstitucionais, e são realmente. Mas como a gente tem uma lei que passou no Congresso e se tornou uma lei federal, eles acabam utilizando de pretexto para fazer projetos, sejam eles estaduais ou municipais. Então, olha só o efeito cascata, né? Da nossa pesquisa, a gente também traz a questão dos desafios da educação interreligiosa, né? E aí a gente traz exatamente isso, que apesar dos avanços legais, o ensino religioso e a educação interreligiosa brasileira ainda enfrentam desafios significativos, influência histórica do modelo confessional cristão, crescimento das igrejas neopentecostais e sua influência política, né? E aí a gente pode fazer um link lá com a disciplina do professor Flávio, lá que ele trabalha a questão de infraestrutura e supraestrutura, né? Que muitas vezes o Estado não consegue chegar naquelas comunidades e o pastor é o que arruma um emprego, é o que organiza a vida, né, daquele cidadão e acaba tendo esse material na mão e esse poder de barganha, né, na questão das eleições para representar uma ideia, né. Formação inadequada de professores para lidar com a diversidade religiosa. Então, isso é uma coisa que a gente comentou muito sempre, né, e quando a gente começou a entender o que era a ciência da religião, que a gente acredita, e a maioria da turma acredita, que para estar à frente da disciplina de ensino religioso, para trabalhar a educação interreligiosa, o profissional ele tem que ter uma formação em ciências da religião, a gente acredita nisso. Persistência de práticas proselitistas em ambiente escolar, como a gente viu essas questões de projetos, né, de leitura da Bíblia, outras coisas mais. Discriminação contra religiões de matriz africana. E isso aí, pessoal, ele vai muito assim, ó, para dados, trazendo dados que também a gente traz na pesquisa. Em 2024, a Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania recebeu 2.472 denúncias e constatou 3.853 violações da liberdade religiosa. E um caso que mais chamou a atenção, né, um caso emblemático, ocorreu o ano passado, quando uma professora da rede municipal de Camaçari, na Bahia, ela foi vítima de intolerância religiosa por parte de estudantes evangélicos, né, sendo chamada de bruxa e demônia, por ser praticante da religião de matriz afro-brasileira. E isso aí acabou descambando depois, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, até para a questão de apedrejamento, pessoal. Então, essa interação histórica entre Estado e Igreja resultou em um modelo educacional que oscila entre a secularização e a influência religiosa,
gerando ambiguidades que afetam a implementação de uma educação verdadeiramente inclusiva, laica e não proselitista. Aqui eu trago também, tá o QR Code aqui, do que a gente cita no artigo também, a questão da professora Sueli Santana, né, adepta do candomblé, foi chamada de bruxa, demônia, macumbeira, satanás, feiticeira, por 3 alunos evangélicos, escalando para o apedrejamento pelos estudantes em outubro e novembro de 2024. Motivo, o uso do livro ABC Afro-Brasileiro, de autoria Caroline Cunha, em sala de aula, né? Essa questão do ABC, a gente trata também, quando a gente teve o terceiro fórum, eu acabei apresentando o trabalho, né, de uma maneira mais ampla, com mais informações, né? Eu fiz a análise desse material da ABC e a gente encontra tudo amparado dentro da lei, né? Então a gente vê o quanto é complexo. A Sueli afirma que chegou a ser proibida pela Secretaria de Educação de trabalhar com a obra, a escola nega, e afirma que logo que soube, acolheu a docente, o processo segue em segredo de justiça, pessoal. E aí nós chegamos na nossa tríade pedagógica, né, que é a nossa proposta para a implementação de uma educação interreligiosa autêntica. O ateísmo e o agnosticismo metodológico, né, que a base epistemológica que permite ao ensino religioso se afastar de práticas confessionais e proselitistas, posicionando o fenômeno religioso como objeto de estudo acadêmico. Então, a gente não se deve buscar, vamos dizer, um olhar assim êmico, né? Mas assim um olhar ético sobre a questão da empatia, entrar no mundo perceptivo do outro, né? Ficar completamente à vontade nele, deixar de lado nossas próprias opiniões e valores para entrar no mundo do outro sem preconceitos. Então, para que a gente possa ganhar os alunos, né? A gente e poder trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, imparcial, a gente tem que conhecer as crenças deles, né? Como a Milton Werneck diz no congresso que eu fui, né? Você só ganha o aluno, ele é como se fosse uma fechadura pelo lado de dentro. Você tem que ganhar o coração dele para ele abrir para você, né? E a última parte da nossa tríade, né? A justiça restaurativa, é o processo através do qual todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias e suas implicações, porque a gente acredita também que a tríade, ela tem que dar um espaço para a justiça restaurativa, porque tem momentos em que você, como educador, você precisa também resgatar quem está, por exemplo, trazendo questões familiares, de crença familiar para dentro da escola e reproduzindo, vamos dizer assim, um bullying, um preconceito. A gente não pode simplesmente punir por punir. A gente tem que construir círculos confiáveis para a gente mudar ideias, né, mudar mentes e ganhar corações. É isso que a tríade ela trabalha na questão da justiça restaurativa. Então, essa tríade busca orientar práticas docentes que sejam laicas, críticas, inclusivas e comprometidas com os direitos humanos e a pluralidade religiosa. O ateísmo metodológico, né, são abordagens essenciais para a atuação docente imparcial, pois garante um distanciamento crítico e científico na análise dos fenômenos religiosos. Essa metodologia não tem o objetivo de confirmar ou refutar a existência de divindades, mas sim de estudar as religiões como construções humanas, analisando seus aspectos culturais, históricos e sociais, né? Então, ela se baseia na neutralidade, onde o docente deve se posicionar de maneira neutra em relação às crenças religiosas, evitando tanto o proselitismo quanto a desqualificação das expressões dos alunos, né? E aí eu até fui atrás achei muito interessante um vídeo do professor Fábio, que tem de um congresso que teve o ano passado, que ele está junto com o professor Levi Brandão, e aí eu disse para o professor Hugo, como é que eu cito, eu posso? E aí eu transcrevi a parte que ele trata sobre a questão da transreligiosidade, né, que a gente tem que ver o amplo, né? Então eu fiz questão de transcrever esse vídeo, as palavras do professor Fábio para o artigo, né?
Análise científica, né, foco nos impactos sociais e culturais das religiões, sem buscar validar ou refutar alegações sobrenaturais. Isso não nos interessa, buscar a verdade última, né? Limite disciplinar, estabelece uma fronteira clara entre o estudo científico das religiões e a teologia ou discursos confessionais, né? É como o professor Hugo fala, né? Teologia é uma coisa, ciência da religião é outra. Ah, eu sou evangélico. Ah, tá, mas eu vou tirar o meu palitozinho da teologia, eu vou deixar aqui e agora eu sou cientista da religião, eu vou analisar ela, ter um olhar imparcial, né? Eu vou me ater ao estudo científico das religiões, né? De uma maneira antropológica. Então, o professor deve ter em sua prática pedagógica baseado em um discurso distinto dos fiéis, né? Mantendo-se neutro frente ao conteúdo religioso abordado, não sendo reprodutor de suas crenças pessoais. O que eu acredito não interessa nesse sentido, tá? A empatia e a justiça restaurativa, né, como eu já falei, entrar no mundo perceptivo do outro, ficar completamente à vontade, deixar de lado suas opiniões e valores para entrar no mundo do outro sem preconceitos. Meu aluno é do candomblé. O que é o candomblé? Né? Vou trazer coisas pré-concebidas para mim? Não, eu vou sentar e criar uma conexão com esse aluno para poder entender o aluno. Então, eu tenho que estudar a religião dele sem tomar partido, mas eu preciso entender. No caso dos docentes, refere-se a saber ouvir, se comunicar, se relacionar, estabelecer uma relação de confiança e respeito com os alunos, né? Ou seja, não se trata de saber mais, mas sim de agir melhor. E a justiça restaurativa, né, é quando a empatia ela termina e a justiça restaurativa começa, né? É o terceiro passo da tríade, né? O processo através do qual todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias e suas implicações. Ela objetiva, por meio do diálogo, o empoderamento e o protagonismo dos envolvidos em um conflito, no enfrentamento a tal situação. Ah, mas vamos punir. Ah, ele é racista. Ah, ele é preconceituoso. Às vezes nós estamos falando de uma criança. E aí, nós vamos perder essa criança? Nós vamos deixar essa criança se transformar num adulto com esses pensamentos e essas ideias enraizadas? Então é aí que entra a justiça restaurativa. Ela permite trabalhar questões conflitantes ocorridas na escola de forma construtiva e educativa. E como minhas considerações finais, né, a gente traz que a educação, a gente, através dessa pesquisa, pode dizer que a educação interreligiosa, quando fundamentada em princípios laicos, críticos e inclusivos, configura-se como uma resposta ética e pedagógica ao desafio persistente da intolerância religiosa nas escolas brasileiras. Como resultados da pesquisa, a gente percebe que a tríade pedagógica, ateísmo, agnosticismo metodológico, empatia e justiça restaurativa oferece parâmetros didáticos metodológicos concretos sustentados em fundamentos epistemológicos, éticos e políticos, né? E essa questão ela traz implicações práticas, né? Que o ensino religioso deve ser proposto como uma área do conhecimento a partir da escola, como disciplina curricular, e nunca a partir das crenças ou religiões individuais. Então, é por isso que a gente fala tanto, bateu tanto na tecla durante o curso, e eu acho que é consenso não só entre os alunos, os discentes, mas entre os professores, que o cientista da religião ele é quem tem que estar à frente do ensino religioso, né? E como conclusão, né, a gente traz que a educação interreligiosa não é apenas uma alternativa pedagógica, entre outras, né? Mas uma exigência ética, legal e civilizatória, cujo êxito está diretamente ligado à possibilidade de se construir uma sociedade mais justa, pacífica e verdadeiramente democrática. Então, meu muito obrigado, é uma satisfação de estar aqui presente aqui com vocês, e agora estou aberto aos questionamentos da banca. Parabéns, Alessandro, pela apresentação, pela exposição. Eu passo agora a palavra pode começar com você, Fábio, que já é de casa? Oi, Felipe. Posso dar uma sugestão, Hugo? Fica à vontade. Da gente trocar de link, porque acho que esse link aqui está tendo algum tipo de ataque. Eu estou vendo desde cedo, agora eu tirei, eu acho que só está
essa Raíssa Plug aqui, mas eu já excluí. Vocês estão conseguindo ver mais algum ataque assim, que eu não vi? Agora, não. Porque eu tirei todos e tá tudo. Só tá a Todos gente aqui podendo vocês falar. conhecem. Não, conheço não. Eu vi que era ataque e excluí. O Alessandro Mas, conhece. assim, você não conhece? A Lourenço eu conheço. Sim, essa Plug não, né? Essa aqui foi ataque, eu excluí, Felipe. E assim, tá tudo fechado para eles. Eles não conseguiram fazer nada, a não ser levantar a mãozinha. Por isso que eu até me atrapalhei aqui, porque eu estou mais de olho nisso do que. Mas assim, se precisar, a gente já troca. Tá bom. Se vocês viram alguma coisa que eu não vi também. Tá bom. Mas é um inferno esses ataques. Se a gente tivesse com o microfone ligado, ou com eles podendo colocar, já estavam colocando. Mas, enfim, retomando. Vamos passar para o Felipe, que é o externo. Não sei, quem sabe são vocês. Olha Felipe, aí. vocês têm algum problema? Pode ser, Felipe. A carinha de Blue. Pode ser. Você... O externo faz as honras. Oi, Blue, tudo bem? Felipe, então fica à vontade para manifestar a sua avaliação, né, suas considerações acerca do trabalho que você já certamente já deve ter lido, né, com atenção, e acerca da apresentação do Alessandro. Eu estou meio assim ainda que eu estava olhando até agora. Fica à vontade, Felipe. Hugo e demais, eu só sugiro que a gente não aceite mais a entrada de ninguém na sala, né? Acho que vou fechar então aqui. Mantém assim, eu acho que fica legal. Isso, legal. Bom, então, obrigado, Hugo, pelo convite, obrigado, Alessandro, pelo convite de estar nessa banca, um prazer também poder dividi-la com o Fábio, quem que estou conhecendo nessa noite. Alessandro, eu li o seu trabalho e gostei bastante, eu acho que você tem um texto que provoca bastante a dimensão do ensino religioso, você consegue trazer isso de uma maneira que é clara, é didática, o seu texto é um texto tranquilo de ser lido, né? Tem uma boa organização lógica do texto, então acho que isso é bom, né? Primeiro, assim, eu dividi, para você entender, as minhas considerações iniciais aqui vão ser de estrutura, e depois eu vou falar um pouco mais de conteúdo, onde eu tenho algumas perguntas, né? Eu acho que, como o Fábio falou lá no começo do nosso encontro aqui, não pretendo ter o seu trabalho como se o Felipe tivesse feito esse trabalho, muito pelo contrário, né? É um diálogo aqui com você, e também algumas coisas que tenho aqui são muito sugestões daquilo que você pode receber, aceitar ou não, criticar as minhas sugestões também, fique muito à vontade para isso. E pensar se vale a pena desenvolvê-las ou não em algum momento. Né? Bom, então, em questão de estrutura, eu acho que é isso que eu estou dizendo, é uma boa estrutura lógica do texto, o texto é fácil de leitura, não é um texto que fica enroscado, né, na leitura acadêmica. As fontes que você usa, elas são satisfatórias, são interessantes. Eu vou voltar a falar de fonte depois, mas... por hora, acho que é isso. Uma coisa que eu acho que você poderia dar uma olhada aí é se, em algum momento, você consegue estabelecer um diálogo, às vezes, um pouco maior com algumas fontes. Isso eu senti um pouco de falta. Você traz a presença de algumas citações e, às vezes, se tivesse algum comentário a mais, algum desenvolvimento, ela poderia ser melhor aproveitada, né? E é isso. Acho que assim, a questão de estrutura são mais essas questões mesmo, mas eu acho que a forma como você encadeou os seus pontos ali do texto ficou bem bom. Agora, em relação ao conteúdo, o que eu acho Peraí, Hugo, aconteceu aí. O que eu acho aqui em relação ao conteúdo, eu acho que eu fiquei um pouco preocupado, não preocupado, assim, um pouco estranho, na verdade, com um conceito que você usa, que pode ser até comum em algumas leituras, mas que a gente não vê muito, que é a ideia de educação religiosa. Eu
te aconselharia a tentar optar sempre por ensino religioso. E aqui é mais uma questão acho que de estranhamento mesmo, tá? Porque educação religiosa dá um pouco a impressão de que essa educação, ela tem um caráter dogmático. E não é isso que você quer passar. O seu texto vai completamente na contramão disso. Então, aqui é só ajustar ali o veio, né? Se você for mandar para alguma revista, se você for ali ensino religioso, fica melhor. Em algum momento ali do texto, você faz uma afirmação sobre o Deus cristão estar associado ao conceito de religião dominante. Aí você fala, o Deus cristão é o conceito. E aí logo você joga para a religião dominante. A forma como a redação está feita, eu entendi muito bem o que você quis dizer, tá? Mas a forma como a redação está feita dá a entender que religião dominante é o Deus cristão. E aí é só você também corrigir isso e aí também optar por uma ideia de cristianismo. Só uma coisa que você tem que tomar cuidado aqui é entender que cristianismo é muita coisa, né? Não existe um cristianismo dominante, ou melhor, existe um cristianismo que é muito mais presente na cultura, que tem uma permanência muito maior na cultura brasileira, ocidental, de forma hegemônica, mas o cristianismo ele não é, de modo geral, assim, igual, né? Então é só também, acho que acertar esse tom para que você não tenha críticas aí posteriores a um artigo dizendo da forma como você tratou o cristianismo nessa medida, tá? Uma coisa que eu gostei muito é que você lança as luzes ali no seu texto ao conceito de pluralismo, de pluralidade. Eu acho que não tem como a gente falar de religião, diversidade religiosa, sem tocar na questão de pluralidade. Então, isso, enfim, é fundamental, porque senão a gente vai estar falando só de, sei lá, ecumenismo para dentro de círculos cristãos, por exemplo. E não é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer uma integração da religiosidade, né? E aí, uma coisa que eu gosto de pensar sempre com o pluralismo, e isso é mais um pensamento mais daquilo do que eu procuro olhar, né, é que todo pluralismo ele é feito de conflito. Não existe pluralidade sem conflitualidade. E isso é muito importante para a gente compreender, porque quando a gente pensa, sobretudo no ambiente democrático, a gente não consegue pensar democracia se a gente não pensa essa democracia como um estado de permanente conflito. E o que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que a gente tem que sair por aí guerreando com as pessoas, né? Eu quero dizer que a democracia em estado de conflito, ela é o estado no qual ninguém sai ganhando. Ninguém sai como total vitorioso. Ela sempre é um campo de disputa. E se ela deixa de ser campo de disputa, acabou a democracia. Acabou as formas de uma sociedade plural, de fato. Quando a gente pensa na religiosidade, é a mesma coisa. Se a gente pensa numa religião dominante, a gente vai pensar numa religião que consegue abocanhar todas as outras, né? O Hugo pediu na fala dele para eu falar um pouco do meu objeto de pesquisa, e aí eu vou colocar nesse momento assim só uma pitadinha sobre isso, mas eu estudei, como o Hugo falou, um autor italiano que chama Gianni Vattimo. O Vattimo, ele tem uma crítica à ideia de cristianismo europeu, mas ao mesmo tempo ele resgata o cristianismo europeu quando ele quer. E o que ele faz? A ideia a crítica toda, a filosofia que ele faz, é a crítica à ideia de metafísica, de Deus metafísico, de ontoteologia, enfim, não vamos entrar nessa discussão toda aqui. Só que, quando ele olha para a Europa, que é o berço de toda essa filosofia de ontologia do ser, né, ele entende que o cristianismo está na base de tudo aquilo que a Europa se tornou desde o século I ali, né? Claro, assim, eu estou exagerando um pouco a coisa, mas a ideia primordial do Vattimo o cristianismo é a base de toda a cultura e a identidade europeia. Não é só o Vattimo que fala isso, outros autores também falam isso. O Vattimo está
assim, tá na onda de alguns autores ali do século XX que defendem essa perspectiva. O que acontece depois que ele afirma isso? Acontece que ele vai identificar no cristianismo a religião laica por excelência. E ele vai dizer, olha só, a Europa, formada pelas bases cristãs, ela pode ser acolhedora aos imigrantes de outras religiões e à presença das outras religiosidades, porque o cristianismo torna a Europa um espaço laico. Porque o cristianismo e isso é muito engraçado, é a primeira vez e única que o Vattimo usa a palavra universal para falar de uma coisa boa no seu texto. O cristianismo é universalmente laico. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que toda a laicidade da Europa é fundamentada sobre o cristianismo. Quer dizer, uma religião, por exemplo, o islamismo, que tem crescido cada vez mais na Europa. O islamismo, ele é aceito na Europa, não pela sua posição como uma religião autônoma, mas porque o cristianismo deixa ele estar ali. Essa é a ideia do Vattimo por excelência. O cristianismo precisa aceitar, precisa legitimar, validar a presença da outra religião naquele espaço. A minha tese é uma crítica a essa ideia, a essa concepção do Vattimo, para dizer, não, isso para o cientista da religião tem que ser abominado. Então, a minha construção de tese é para criticar essa ideia e para avançar, para dizer o seguinte, o cristianismo, e aqui eu vou voltar na pluralidade, o cristianismo não é aquele que busca a hegemonia, mas é aquele que busca o conflito permanente o tempo todo. O cristianismo é aquele que tem que disputar o seu espaço por igual junto com as outras religiões que se aparecem no espaço público. Não é só na Europa ou só aqui no Brasil, isso em qualquer espaço. E essa é uma dimensão fundamental. Por isso que eu gosto de pensar a pluralidade, então, como conflito aqui. Por isso que eu gostei quando você trouxe essa palavra. Eu sei que eu divaguei um pouco em relação a isso, mas aqui eu te trouxe algumas ideias, talvez, para pensar e também desenvolver essa concepção de pluralismo um pouco mais, né? Talvez não nesse texto, talvez em outros projetos, enfim, isso pode ficar aí. E aí uma autora que trabalha muito essa ideia que eu estou falando aqui é uma filósofa francesa que chama Chantal Mouffe. Ou Mouffe, né? Posso deixar depois o nome dela aqui para você. Bom, e aí agora eu quero só passar uma outra parte sobre essa tríade metodológica que você apresenta, que é o ateísmo metodológico, a empatia e a justiça restaurativa. Tríade pedagógica, né? Desculpa. Eu achei muito genial, assim, genial no sentido de original, né? Esse tipo de proposta. Eu, particularmente, nunca tinha visto alguém propor como você fez, e talvez daqui você pode desenvolver algum projeto de mestrado, até pensando nessas questões, eu acho que isso é viável. Mas aqui o que eu fiquei pensando é o seguinte, ateísmo metodológico. Eu, particularmente, não sou muito afeito à ideia de um ateísmo metodológico na ciência da religião. Mas também não sou aquele que vai abominar quem o utiliza. Eu só entendo que, assim, eu, na verdade, só quero questionar se a gente consegue ser ateu quando a gente pesquisa religião. Por que eu estou falando isso? Porque eu fico pensando, porque essa ideia de ateísmo cai na mesma posição de neutralidade científica. Eu fico pensando se a gente consegue ser neutro na ciência, e se a gente consegue fazer ciência de um ponto do qual a gente, de fato, não parte. Assim. A ciência, ela pressupõe um ponto de partida do cientista. Eu, como cientista da religião, vou olhar para qualquer religião a partir dos pressupostos que eu estou carregando. Isso é uma discussão em ciência da religião gigantesca. Assim. A gente pode falar disso aqui agora, ninguém vai sair em consenso, e a gente vai encontrar outras pessoas para falar as mesmas coisas e continuar a mesma discussão. Então tá tudo bem. Mas eu acho que a gente precisa pensar
essa dimensão da posição do cientista da religião, na análise da religião, com um cuidado importante. Isso não é uma questão que está nascendo agora, não. Se você pega, por exemplo, o Rudolf Otto, ele dizia que você só pode conhecer uma religião se você pratica uma religião, se você tem uma religiosidade. Porque ele entende que a religião é algo fenomenológico, você precisa experimentar, você tem que ter experiência do sagrado. Então, só consegue entender o que é religioso quem tem a experiência daquilo que é propriamente religioso. E aí, será que o ateísmo metodológico permite a gente acessar isso? Essa é uma sacada da filologia que talvez esse tipo de ateísmo metodológico não consiga pegar. Dito isso, eu entendo que o seu ateísmo metodológico ele está colocado assim nessa ideia de pedagogia. Então, ele está com uma proposta do professor em sala de aula. Mas aí eu acho que também se vale a pergunta. Aí eu não tenho a resposta. Você está defendendo uma resposta, e aí isso pode gerar vários assuntos. Mas será que o professor, em sala de aula, ele consegue abstrair do seu lugar de religiosidade para ter esse espaço? E aí aqui eu faço uma ideia, assim, talvez a gente possa pensar mais do que ateísmo metodológico, uma espécie de secularização flexível, assim, uma laicidade flexível, uma forma de não fechar o conteúdo numa religiosidade, e nem numa separação entre religião e religiosidade, cientificidade, mas que a gente consiga aqui ter... Assim, eu acho que o seu outro conceito é a resposta para o primeiro. Eu acho que a empatia é uma atitude pedagógica fundamental que talvez te faça até tirar o ateísmo metodológico do lado. Desculpa que é o Felipe falando, mas assim, deixar de lado o ateísmo metodológico e pensar a empatia como algo mais fundamental. Porque a empatia, e você coloca isso de uma maneira muito interessante, né? Assim, quando você traz ali o Carl Rogers também, ela entra em choque com esse ateísmo metodológico, da forma como eu estou lendo aqui. Porque se o ateísmo metodológico é uma total separação com o indivíduo e da religiosidade do indivíduo, a empatia não é uma aceitação, assim, não é uma ideia de compreender junto com aquele indivíduo. Posso estar falando um pouco aqui muito próximo à fenomenologia, porque na fenomenologia a empatia tem essa ideia, quer dizer, eu sou empático, eu consigo compreender aquilo que você compreende, porque eu consigo acessar os mesmos fenômenos que você acessa, as mesmas coisas que você acessa. Então, eu sou empático por causa disso. Então, isso já não isso de saída já não é um ateísmo metodológico, entende? Isso já te coloca no lugar de compreensão do outro, que é da mesma experiência. Então, eu acho que valeria a pena você dar uma olhada aqui nesse jogo, sabe? De novo, eu acho que a forma como você fez tem a sua função, funciona, você pode defender, e aqui eu estou tentando levar a discussão para você pensar, e, enfim. Estou fazendo o meu papel de crítico, avaliador aqui do trabalho, e eu acho que você pode também considerar isso. Estou acabando, tá? Depois você traz aqui justiça restaurativa. Eu achei uma sacada legal, boa. Quando eu olhei pela primeira vez, eu achei um pouco técnico, assim, você trazer justiça restaurativa com uma atitude pedagógica. Eu não sei como que isso, na prática, de fato, a gente consegue levar, porque eu não entendo que um professor, um pedagogo em sala de aula, leve a burocracia de uma justiça restaurativa para a sala de aula, mas leve, talvez, aqui os elementos, as formas de se fazer esse consenso. Então, você chega até, acho que, a dar alguns exemplos ali de promoção de workshops, ou promoção de debates em sala, esse tipo de coisa. Então, eu acho que sim, é uma forma interessante. Talvez justiça restaurativa seja ainda um pouco técnico, mas assim, a sua ideia, aquilo que está por detrás daquilo que você pretende é interessante.
mas eu acho que isso talvez não difira muito de um diálogo ou de uma construção dialógica ali do conhecimento, né? Bom, duas coisas agora apenas. Você usa o conceito, que também me parece muito complicado, porque eu não entendi muito bem. Assim, eu entendi o que você quis aplicar, mas eu não entendi muito bem por que você usou esse conceito. Isso pode ser, inclusive, uma pergunta aqui, né? Que é a ideia de pseudo-cristão. Pseudo-cristão, por que eu achei complicado? Porque pressupõe que existe um cristianismo verdadeiro. E aí enrosca tudo. Então, acho que você pode olhar para isso. E depois, para terminar, eu volto a falar aqui de fontes. A literatura em ensino religioso ela é muito vasta. Você vai encontrar das mais diversas fontes, e você usou fontes ali no seu trabalho. Eu só senti um pouco de falta de alguns nomes, assim, e isso, cara, assim, é muito escolha, é muito caminho, tá? Então aqui eu vou te falar 3 nomes dos quais você pode olhar, pode não gostar, pode buscar depois, tá tudo bem, mas que talvez traga mais ideias para essas coisas, né? Por exemplo, a professora Elisa Rodrigues, de Juiz de Fora, que é uma pesquisadora em ensino religioso e tem produzido bastante coisa interessante. Se eu não estou enganado, o Paulo Agostinho, da PUC Minas, também. Natália Martins, que hoje está no Federal do Espírito Santo, fez doutorado em Juiz de Fora. A Natália fez uma tese sobre Joaquim Var e aplicado ao ensino religioso, então acho que pode dialogar muito, contribuir muito para o que você tem feito. Então, acho que é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Você percebeu que eu não tenho uma pergunta específica, eu tenho aqui comentários, é um diálogo com o que você trouxe. Se você quiser comentar alguma coisa a partir daquilo que eu trouxe, ficarei muito grato que te ouvir, e parabéns. Obrigado, Felipe. Alessandro, vai anotando aí que depois você vai ter o seu momento de fala. Fábio, fica à vontade. Certo. Eu quero começar agradecendo, né, a Alessandro, a professor Hugo, a professor Felipe, por esse momento, por essa partilha, e quero dizer que é bom quando alguém nos precede na fala, porque já adianta, né, muita coisa. Então, vou ter um cuidado aqui, tá certo? Para não me repetir nem tomar o tempo. Eu conheci Alessandro no processo de seleção. Quem fez a análise de documentos de Alessandro fui eu. Né? Conheci Alessandro daí, dos papéis, vamos dizer assim. Então, mas tive a grata confirmação, né, da sua postura participativa, colaborativa, crítica durante as aulas, né? Vou dizer, de um ser empático, assim como tantos outros e outras que nós tivemos a oportunidade de caminhar nessa turma, sem sombra de dúvidas. Agradeço demais ao professor Felipe pelas falas, pelas pontuações. Estava aqui anotando algumas coisas que a gente, toda observação, e aí por isso que não tem como a gente, né, apresentar uma neutralidade, e ela parte das minhas leituras, das minhas construções, das minhas reflexões, e eu, da forma como me posiciono às vezes, me esforço para ser o mais linear possível, anoto tudo para ver se não me perco. Vou me ater assim mais objetivamente ao texto nesse momento, tá certo? Se vocês me permitem. Veja só, como o resumo é a última coisa que nós fazemos do texto, o texto precisa estar pronto, né, para nascer o resumo, porque nós tiramos da organização do texto para compor o resumo. Não vou me ater a ele
nesse momento, tá certo? Depois a gente pode até conversar em outro momento, né? Como eu dizia logo no início, a gente que vai lendo e vai conhecendo, né, um pouco as ideias que estão aí, né, pairando no ar entre orientando, orientador, porque sempre fica aí nesse... Veja, eu vou começar de trás para frente, então, pegando justamente o gancho que Felipe colocou aí, sobre a questão das referências. Nós temos um texto curto que tem uma vastíssima referência. Inclusive, assim, senti falta mesmo, viu, Felipe? Eu acho que nesse caso é uma questão assim a ser pontuada. Veja, hoje, né, nós vamos ter como referência e viva, trabalhando, produzindo, professor Sérgio Junqueira, né, que eu acho que é hoje, vou dizer assim, uma das maiores autoridades do ensino religioso. Além de ter textos brilhantes, de fazer uma ancoragem pedagógica da trajetória do ensino religioso, também apresenta uma ancoragem do ponto de vista da história do ensino religioso. Felipe trouxe aí o professor Paulo Agostinho, da PUC Minas. Eu estive com o professor Paulo Agostinho num congresso, que é alguém assim também de uma produção muito intensa. Mas vou lhe dizer assim, sabe? Se você se agarrar com o professor Sérgio Junqueira, né? Estive com a Natália no outro evento, no momento participando, inclusive representando o Fonapé. O site do Fonapé é uma fonte assim riquíssima, inclusive, para a gente, né, verificar essas e outras questões. Passando essa parte, eu quero lhe dizer da sua ousadia. Da sua ousadia. Olhe, você e o seu orientador. Seu orientador, como eu já conheço muito bem, mas eu vou lhe dizer, se você tiver interesse de verdade de levar este trabalho à frente, eu vou além do que Felipe colocou. Você tem o delineamento de uma tese de doutorado inédita no Brasil, pronta. Você ousadamente aqui se coloca para desenhar, dentro dos sistemas de ensino brasileiro, uma proposta formal, bem caracterizada para o ensino religioso, associando, né, a técnica, e a gente não pode negar isso, da justiça restaurativa, né, como proposta. Ela tanto cabe dentro do estudo de ciências da religião, ela tanto cabe dentro de um programa de educação, depende o tom que você vai usar para isso, né? Mas, enfim, aí são outras opções que você deve observar no futuro, tá certo? Mas eu acho que, assim, tem material, tem pano para manga, de repente, de fazer uma aplicação, de construir um experimento a partir disso, tá bom? De fazer um bom recorte e poder apresentar isso num texto aí que vai dar muito certo. Esse é um ponto. Quando eu chamava atenção, tá certo, para a sua vasta referenciação aqui dentro do texto, veja só, pontualmente, aqui na sua introdução, né? Então, eu estou na segunda página da introdução, antes da citação de quando você cita a Constituição brasileira, tá certo? Você vai aí escrevendo o seu texto, você vem de uma citação de Santana, tá? Aí você, né, tenta fazer o arremate, e isto sob a ótica da realidade brasileira é algo terrível,
e segue pelo seu parágrafo. Olha, veja, nesse mesmo parágrafo você está me apresentando. Você vem de Santana, aí traz Carvalho e Gomes, 2024, traz Kim, 2001, traz Santana de novo, 2024, traz Berger e traz Hall, né? No mesmo parágrafo. Veja, não dá, a ideia fica confusa do que você está tratando nesse parágrafo. Então, esse parágrafo, ele precisa ser refeito, entende? Você precisa pegar, olhar para ele e entender do que é que nós vamos tratar agora e ir, inclusive, fazendo essa melhor utilização desses autores. E aí você traz, dentre essas citações, você só tem uma citação direta. E aí, no final, você diz, como nos assegura, por exemplo, e fruto de muita luta, a Constituição Brasileira de 1988. Entra a Constituição, certo? Então, ficou confuso. Entende? Eu não sei se Felipe teve essa sensação, né, na leitura do texto. Por que eu estou chamando assim atenção pontualmente para esse parágrafo? Porque, assim, se você me perguntasse assim, professor, e os demais? Eu diria, estão tranquilos desse ponto de vista. Mas esse parágrafo, assim, ficou um pouco confuso. Ele precisa mesmo ser revisto. Inclusive, né, quando vai entrar a Constituição, então, e toda a problemática do cenário brasileiro, né, de discussão, inclusive do ensino religioso, né, das tensões vividas, sentidas, né, naquele momento, e o porquê do ensino religioso está presente na Constituição brasileira, né, tudo isso é um reflexo do quanto isso é problemático ainda dentro da nossa sociedade. Então, assim, esses outros autores, né, com exceção de Santana, que vai tratar especificamente disso, mas, assim, eles não estão tratando, assim, né, da Constituição brasileira, daquele momento histórico, da problemática, né, nesse cenário. Então, assim, isso precisa mesmo ser reorganizado, certo? E aí a gente segue ainda com outras pontuações, tá certo? O texto vai precisar de um ajuste, tá certo? Temporal, né? Apesar do texto estar pronto, na introdução a gente diz o que vai apresentar, mesmo com o texto pronto. No desenvolvimento a gente já pode se portar de outra forma, né? E na conclusão é que a gente faz o arremate do que a gente já fez, do que a gente já passou. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque você diz assim na introdução, a gênese dessa pesquisa verificou, mas o verificou vai ficar lá para a conclusão, que é a hora de você voltar para aquilo que você já fez, tá certo? Eu senti falta de quando você apresenta aqui o objetivo do seu trabalho, então você diz assim, verificou como a educação interreligiosa pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da tolerância religiosa. Eu senti falta do respeito à diversidade. Eu sinto falta que você aponte isso. Até no seu slide você começa falando, né? Lá atrás você vai dizer isso, perdão. Lá atrás que eu digo no início do texto, você vai dizer isso. A forma como você escreve parece que o problema sobre o qual o texto se debruça é a diversidade.
é a diversidade, né? Então, e não é sobre a diversidade, é sobre essa tensão permanente gerada pela diversidade dentro de numa sociedade que apresenta um contexto de intolerância religiosa, e aí você vai ter que entrar com o contexto, tá certo, da história do nosso país, mas vamos seguindo para frente aqui, tá certo? Deixa eu ir mais. Vou dar um pulo aqui. E aqui. Então, aqui, quando a gente já está no item 3, a tríade ateísmo metodológico, empatia e justiça restaurativa, tá certo? Eu senti falta de uma ancoragem conceitual. Então, o que é que nós estamos entendendo por ateísmo metodológico? Eu senti falta disso lá na introdução. Esse texto compreende como ateísmo metodológico isso. Nós vamos trabalhar com o conceito do autor fulano de tal para ateísmo metodológico. Para a empatia, nós vamos trabalhar com o conceito de, né, Carl Rogers, como você usa aqui, enfim. Isso a gente pode apresentar logo no início do texto, a gente situa teórico-metodológico. O nosso leitor, ele sabe o que vai encontrar pela frente e vai seguir, tá certo? Assim como eu também senti falta de um conceito, de uma conceituação mais clara de justiça restaurativa, certo? Né? E não há problema nenhum de você dizer aqui, né? Nós colocamos, nós entendemos como uma proposta viável para, né, de prática pedagógica, mas estou aqui no ponto 3. Então, chegando no ponto 3, você traz a Lei 10.639, certo? De 2003. Não é isso? Aí, eu senti falta da Lei 11.645 de 2008, né? Porque a gente vai ter a lei 10.639, que trata, como você diz aqui, perfeitamente, tá certo? Sobre a história, a cultura afro-brasileira, que serão ministradas no âmbito do currículo, mas essa lei, o texto dessa lei, me perdoe, ele é reformulado em 2008, com a 11.645, quando ela amplia essa compreensão e vai atender também, né, aos povos originários do Brasil, né, aos povos indígenas. Então, eu senti falta de você dizer, né, e você pode situar tranquilamente a partir da Lei 10.639 de 2003, que foi revista e ampliada para contemplar os povos originários, etc., etc., como você achar melhor acrescentar isso na redação. Eu acho que é pertinente fazer essa observação, tá certo? Eu acho que sem problema nenhum, tá bom? Eu estou evitando de pontuar aquilo que Felipe já pontuou, tá certo? Vou avançar mais por aqui. E aí você volta, né, a Constituição, a BNCC, a própria LDB, a Lei 10.639, acho que tem que acrescentar aqui, tá certo? Trazer, né, para o texto a lei como eu dizia, tá certo? Eu trago ainda uma outra sugestão de texto, tá certo? Eu tenho tudo isso baixado, se você quiser.
eu lhe mando sem problema nenhum, mas é um capítulo de livro, né? É um artigo que se tornou um capítulo de livro muito curtinho, muito objetivo e muito bom desse ponto de vista, que é do professor Flávio Aparecido de Almeida, tá? Onde ele vai tratar justamente sobre diversidade religiosa, multiculturalismo e a participação do ensino religioso, tá certo? Vou chamar a atenção para um ponto que Felipe já tratou, mas que assim, eu só vou tocar porque eu acho realmente que precisa ser revista, tá bom? É só ver essa questão de educação religiosa e de ensino religioso, acho que precisa, né, realmente ver, e trago essa questão da Lei 11.645, porque você apresenta aqui brilhantemente, faz um cenário de preconceitos e de violências, traz um pouco de dados do Disque 100, né, dos crimes de intolerância, né? Mas veja, o que é que eu estou chamando a atenção para essa questão dos povos indígenas? Porque eles, diferente dos afro-brasileiros, né, eles são extremamente invisibilizados e eles precisam aparecer nos nossos textos, eles precisam ser colocados, ser trazidos para essa discussão. E essas religiões e religiosidades, né, mais ligadas às nossas questões ancestrais, elas passam, né, realmente por todos esses conflitos. E aí, para concluir, de fato, a minha fala, eu queria chamar muito... desculpe, antes, eu gostaria de fazer uma pergunta mesmo. Ó, numa partezinha do texto, você diz assim, que é justamente naquele famigerado parágrafo, e aí você diz assim, não somente há algo ainda mais grave e nocivo, conforme Santana 2024 nos exorta. 2 pontos. A intolerância religiosa em nossas escolas, nos ambientes escolares, espaços, enfim. Eu não entendi bem que sentido você está dando para o termo exortar. Não é a primeira, quer dizer, é a primeira vez que ele aparece no seu texto, mas não é a única vez, ele volta, tá certo? Eu acho que precisa ser revisto, assim, sabe? O que é que a gente está entendendo por exortar, certo? Mas, enfim, para mim não ficou muito claro, tá certo? Deixa eu ver se é só isso mesmo. E aí, outro ponto alto do seu texto para mim, até como você colocou aí na sua fala e durante a sua apresentação, né? Apesar da orientação religiosa da família do estudante, da estudante, o que é que a gente faz com essa criança que está no seu processo de formação, né? Bem, se o termo justiça restaurativa, né, se ele atende, se ele consegue, né, dar conta daquilo que se propõe, mas eu acho e tenho tentado escrever minhas bobagens que andam por aí publicadas nesse sentido, né? Como diz o professor Hugo Asman, é preciso reencantar o mundo. Talvez a gente ainda não saiba que caminho seguir, mas é preciso apontar caminhos, formas, né, estratégias, é preciso escrever e se desdobrar sobre isso. E aí, por isso que eu estou chamando a atenção e eu quero lhe parabenizar desse ponto de vista, pois está apontando uma saída, uma alternativa, uma técnica viável. Ninguém está aqui querendo reinventar a roda, tá longe disso, é possível, tá certo, de se aplicar,
Por isso que eu quero lhe dar, de fato, os parabéns. E quero citar aqui uma passagem da sua conclusão. Então, você disse: essa tríade se configura como recurso pedagógico para se alcançar a tolerância e a paz social em sala de aula, numa perspectiva de uma educação interreligiosa. O princípio da tolerância, por exemplo, deve considerar a formação necessária para a vida em sociedade, isso independentemente da opção ou do posicionamento religioso de cada docente ou de cada aluno. É isso. Encontrar os pontos de encontros, encontrar os caminhos, os meios nessa tensão constante a qual nós vivemos. Minha gente, muito obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Vou tentar ser mais sucinto agora, até porque eu sou suspeito de falar, orientei o texto. Primeiro, agradecer ao Fábio, agradecer ao Felipe por todas as ponderações e como é importante a análise, né, de um olhar de fora do texto. E eu digo de fora, eu também estive de fora como orientador, mas acabo me entrelaçando, né? Uma vez que, por exemplo, aqui, Felipe, o pseudo-cristão, eu saí tomando nota que vai estar gravado, seria uma questão que eu não deixaria passar, por exemplo. Muito bem-vinda. Não sei se o Alessandro conseguiu compreender, mas foi muito bem-vindo. Uma parte que eu perdi da fala do Felipe é porque tinha gente pedindo para entrar aqui, aqueles criminosos miseráveis, e eu estava excluindo. E aí, então, se eu falar alguma coisa que destoe, eu já peço perdão, Felipe, porque a primeira parte eu não consegui compreender bem. Então, vamos lá. Primeiro que eu queria dizer assim, que o Alessandro é um belíssimo de um orientando, aquele que envia sempre, está sempre disponível, envia já o texto antes de a gente pedir. Tanto é que só tem um trabalho até agora apresentado, o Alessandro já é o segundo, muito perspicaz, muito prestativo, né? Ele muito certo do que ele queria. As minhas preocupações eram preocupações conceituais também. Eu tive problema para, depois que eu consegui ir compreendendo, e imagino agora, ouvindo vocês, que vocês também passaram a compreender, porque confesso, até esse momento também era um medo meu. A tríade pedagógica. Tanto é que depois que eu compreendi, eu pedi que o Alessandro colocasse no título. Cara, o teu diferencial é essa tríade pedagógica. Se eu vou escrever, e tentei conversar com o Alessandro nesse sentido lá no início, eram muitos conceitos. Ateísmo metodológico, aí o empatia, o justiça restaurativa, aí trabalha na questão legal, aí tem uma hora que o Alessandro ia mais, a gente fez alguns ajustes. Lá no Brasil Colônia, cristianismo, como o Felipe bem disse, era a própria ideia de religião que o Alessandro falou no início da aula dele, que foi uma das minhas falas, essa religião majoritária, esse entendimento, nós precisávamos afunilar o que queremos dizer com o conceito. Então, nesse sentido, a gente tomou, ou pelo menos foi orientado, e creio que apareceu no texto, algumas ressalvas, algumas preocupações. Por exemplo, o pluralismo, Felipe, que tu falou, ele apareceu, cara, assim, ele aparecia, eu disse, Alessandro, precisa pelo menos a gente colocar aí, nem que seja uma nota de rodapé. Porque não dá para o pluralismo você ficar falando já são muitos termos. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tive dificuldade na empatia, eu tive dificuldade no que é a tal da justiça restaurativa, eu tive dificuldade, então a gente precisa amarrar. O pluralismo, por exemplo, nós tentamos amarrar em Humberg. Quando o Alessandro ia entregando o texto, e eu criticando e parabenizando onde tinha que parabenizar e onde eu podia criticar no sentido de uma crítica construtiva, aqui, longe de mim dizer isso pode, isso não pode, era nesse sentido, porque eu achava que eram muitos conceitos a ser trabalhados. Aí, o primeiro ponto aqui de corte que eu quero colocar é que, se tratando de um artigo para uma revista, ele tem uma diferença de uma dissertação e de uma tese que sine qua non ser percebida. A gente não tem muito espaço para desenvolver, daí a minha preocupação de vários conceitos,
desenvolver os conceitos em si, desenvolver as demandas que são ou que vão aparecendo no teor do texto. Eu, por exemplo, e eu tenho falado isso muito agora, recentemente, e vou falar aqui também para... Podem me considerar arrogante, mas eu prefiro do que usar de falsa modéstia. Eu tenho publicado muitos artigos agora em A1. Inclusive, foi publicado essa semana, eu não consegui nem divulgar ainda. Mas recebi vários nãos, várias rejeições. E parte delas é porque eu trabalho o tema pós-modernidade. Mas tudo que eu vou trabalhar, os pareceristas, ou alguns deles que não compreendem, querem que eu explique antes profundamente o que é a pós-modernidade. E aí não me sobra espaço para discutir mais nada. Ainda que eu não estou dizendo que é o caso aqui. Estou dizendo que seria o caso, porque são vários elementos conceituais que estão, inclusive, destacados, enfatizados no título. Mas me parece que eu queria muito ouvi-los nesse sentido. Que, no todo, a construção ficou conectada. Mas, ainda assim, a gente deixa a desejar. Por exemplo, o Fábio fez uma fala aqui, que foi aquele parágrafo, precisa ser lido, de fato, muito bom, Fábio. Eu fui reler aqui, enquanto você ia falando, eu consigo ver sentido, mas não é sobre eu orientador, que ouvi o Alessandro, que discuti com ele, entender o sentido. É sobre o leitor entender, é sobre estar claro para o leitor. Então, não adianta aqui, viu, Alessandro, já vou de antemão lhe exortar nesse sentido, você explicar para o Fábio ou para o Felipe o que está escrito verbalmente. Tem que estar no texto. Está aquele poporri lá, e o Fábio já conseguiu nos alertar, é corrigir. Já pula está o Sturteal ali, imagino eu que é por conta de identidade, mas ele está meio solto. O Berg, para falar aqui, naquele mesmo parágrafo que o Fábio chamou a atenção, o Berg para dizer que a religião é a maior expressão cultural, mas antes tinha um Carvalho, aí está um poporri. Para quem está de fora, para o leitor, ele fica bem, vem cá, de quem é essas teorias? Eu, pessoalmente, que conheço, até faz sentido. Mas não é sobre eu ter a capacidade de ler. É sobre o meu leitor conseguir, e aí o Fábio traz essa fala muito boa. Uma outra questão que o Fábio pontuou, eu precisava falar desse termo, foi um outro termo aqui, vou já para o termo, deixa eu ir logo para o agnosticismo. Perdoe o TDAH, eu fui tomando nota aqui, mas daqui a pouco eu vou me encontrando. O agnosticismo, Felipe, ele parte de um texto do Stein, Fábio Stein, né, professor da PUC, e eu, por exemplo, trabalho a disciplina metodologia da ciência da religião. É lógico, aí o Felipe está corretíssimo, a gente pode discutir horas aqui e muito provavelmente a gente não chega a um consenso. Pessoalmente, eu defendo o agnosticismo e o ateísmo metodológico, que até isso tem debate. Pensando numa perspectiva menos fenomenológica, que se afasta um pouco do Eliade, que se afasta um pouco do Otton, que está muito mais ligado ao Zark, que é uma perspectiva que não entende a compreensão do fenômeno religioso, ou melhor, das ciências de religião, enquanto uma ciência para estudar o sagrado em si, o luminoso, como o Otton irá colocar. Bebendo da filosofia como eu bebo, Felipe provavelmente também, para mim é um tanto metafísico, assim, então eu consigo me localizar bem nesse texto. Mas não adianta, e aí vai para você, Alessandro, a gente defender isso verbalmente, porque o texto tem que se defender por si só. Então seria importante, ainda que eu concorde, ainda que o Felipe discorde, ainda que o Fábio tenha uma posição dele, isso está posto no texto, estável. Está lá o Stein. Só que ele está, olha, segundo fulano exorta, segundo fulano em várias outras partes do texto. Essa questão que é central, não está dizendo que foi por Stein, por exemplo. Diz que foi eu, por exemplo, está lá o Brandão, que foi uma parte de um texto, foi aula minha que você pegou. Mas é importante dizer de onde vem. E, se possível, aí foi muito boa a crítica, Felipe, o primeiro autor. Porque o Stein já está falando de um debate que vem entre os naturalistas e os fenomenologistas, só para você ter uma ideia, e aí que continua, inclusive, se a ciência da religião, ciências das religiões, enfim. Ele vai estabelecer depois a diferença do discurso êmico e do discurso ético, o que é, ou se é que é possível nós atestarmos que há uma metodologia que nós possamos chamar de nossa.
eu entendo que ali tem um horizonte. Um horizonte. A diferenciação do ético para o êmico, daí, ao meu ver, e aí, lógico, cabe debate, esse discurso mais dentro, esse discurso mais voltado para o sagrado, está ali no início da nossa área de conhecimento, mais voltado para o embebido da teologia. Nada contra a teologia, pessoal. Repito, meu orientador foi teólogo, acho que um dos seres humanos, um dos intelectuais que mais respeito. Mas a ciência da religião, na minha compreensão, é uma coisa diferente, entendeu? Fenômeno posto, o fenômeno religioso. E aí, logicamente, recai também em um outro problema. Enxergar a religião só do ponto de vista cultural, psicológico, sociológico, e eliminar como sagrado, como se a religião fosse algo diferente dessa relação com o sagrado. Entendo. Mas aí, se, Alessandro, a gente vai por essa linha, é preciso garantir, pelo menos em um parágrafo, ou textualmente ali no início, de onde está se tirando isso? Porque você segue essa linha. Eu, pessoalmente, fui convencido, ou tentaram me convencer, aos montes, sobretudo meu orientador, que eu só tenho que falar bem dele, em sair do pântano da pós-modernidade. Porque, se hoje é problema falar de pós-modernidade, avalie quando eu comecei. E eu mantive. Mas, para isso, eu precisei deixar textualmente o que é que eu queria dizer. Não adiantava verbalizar. Então, aí, acho que foi muito bom essa ponderação, porque coloca lá claramente de onde é que a gente tira essa. Não veio do nada. E é isso também, se puder seguir na justiça restaurativa, no lance da empatia. Lógico, vão ter algumas lacunas que, infelizmente, não tem como serem sanadas em um artigo. Artigo tende a essa coisa. Geralmente é 20 a 25 páginas, dão as palavras, quantidade de palavras ou de caracteres, e você acaba ficando numa situação de difícil desenvolvimento de algumas teorias. Então, assim, no mais, o que eu peguei foi isso. Acho que foram muito bons os apontamentos. Acho que o Alessandro aí tá para ouvir, vai estar com a gravação para poder modificar. Muito importante o olhar de fora. Tem outra questão que o Fábio colocou, muito boa também, eu não estou conseguindo lembrar agora, mas certamente vai estar na gravação, a gente vai dar uma olhada. Por exemplo, essa questão do contexto brasileiro e das leis, Fábio, como as leis vieram, eu, pessoalmente, reconheço aqui sem problema algum que eu não sou mais indicado para a questão do ensino religioso em si. Quando eu recebi o convite do Alessandro, que a princípio estava com outro orientador, eu coloquei para ele isso, mas aí coloquei que nas outras questões eu poderia ajudar muito. E espero que tenha conseguido, Alessandro, lhe ajudar de alguma forma. Mas essa é uma questão, para mim, que foi um pouco difícil para poder... E aí o Fábio vem agora com a questão das leis, de algumas alterações que já foram feitas. Então, nesse sentido, foi muito bem-vinda as críticas. No mais, eu estava só preocupado com a quantidade de conceitos, o tamanho do título, assim, e os diversos conceitos. Alguns, repito, nós tentamos sanar via nota de rodapé ou tentar mais explicativo. Concordo com algumas questões que o Felipe colocou acerca da amplitude do entendimento de cristãos. Essa foi uma preocupação minha, e já foi alterado. Foi muito como ele mesmo colocou o Alessandro no início da fala. Mas não foi o suficiente, porque se fosse, estava mais explícito, ou bem comunicado. E nada demais, assim, viu, Alessandro? É coisa bobinha que pode fazer um ajuste. Eu queria, assim, dizer que aprendi muito com o texto, assim, para finalizar minha fala. Aprendi muito com o Alessandro. Duvidei, a princípio, da capacidade não do Alessandro de escrever, mas da capacidade de tantos conceitos conseguirem se conectar. Tivemos que alterar, em parte, o título para dar ênfase, já que era isso que ele queria. Do mesmo jeito que meu orientador não conseguiu tirar de mim a pós-modernidade, eu não consegui tirar do Alessandro a tríade. Porque eu dizia, não é melhor só uma coisa, só uma questão. Eu achava muito, e estava vindo lá do Brasil Colônia, eu estava meio perturbado no texto, e à medida que ele foi escrevendo, e o texto foi ganhando forma, aí ficou muito claro, ou foi clareando, no sentido de eu fui conseguindo perceber
o que é que ele queria colocar e a importância da tríade. Então, a tríade que estava como elemento secundário passou a ser elemento central, e aí, bom, aí essas referências que vocês deram, essas pontuações, sugestões, fica a critério do Alessandro, a gente conversa depois, né, Alessandro? E a gente vê o que é que pode ser alterado, enfim. Alessandro, 10 minutinhos para você, para a gente me ouvir, depois sair, para rapidinho pensar a sua nota, decidirmos a sua nota e voltarmos aqui. Primeiramente, quero agradecer ao professor Felipe, ao professor Fábio, ao professor Hugo. Realmente foi um texto assim, como o professor Fábio falou, que fez a minha seleção, né, me conheceu lá na documentação. Ele deve lembrar que o meu trabalho ele está totalmente diferente do que quando eu me inscrevi. Ele tinha muito mais a ver com ensino religioso do que ciência da religião. Na verdade, eu me inscrevi para esse curso porque eu precisava de 400 horas para me habilitar a dar aula de ensino religioso, que é o que cobra o Rio Grande do Sul aqui. Então, e aí eu fui conhecendo, né, a questão das ciências da religião. E aí, com indicações e outras indicações, aí eu fui me adentrando, compêndio da ciência da religião, indicação do professor Flávio, a gente foi adquirindo várias obras, né? E aí a gente foi entendendo exatamente o que é ciências da religião e foi migrando. Quanto ao conceito de educação religiosa, inicialmente nós tínhamos o conceito de ensino religioso. Nós trocamos por educação religiosa por entender que essa questão ela ultrapassa, vamos supor, os espaços formais. Ele acaba indo para os espaços informais em muitas denominações, mas fica difícil da gente colocar todas essas questões realmente num artigo que a gente quer tá padronizado e limitado pela questão da revista, né, que a gente pretende. Quanto ao conflito, eu concordo também com o professor Felipe, e eu trato muito mais essa questão, e é uma coisa que eu queria tratar no artigo, mas pelo espaço eu não consegui, e aí eu trato isso do conflito europeu, principalmente quando eu trato sobre a questão da estupidez humana, que eu trato a questão da lei, né, das 5 leis fundamentais, vamos dizer assim, da ignorância humana, né, que eu uso como autor o Dietrich Bonhoeffer e o Carlos Cipolla, né, que eu trago essas questões, descrevendo o quanto é esse o conflito, né, e o quanto ele abriu mão para lutar contra o nazismo. Então é o meu capítulo de livro que eu mandei para o Neres, né, que eu espero que seja publicado agora a partir de outubro. Então eu trato essas questões. A questão do pseudo-cristianismo, né, o pseudo-cristão, aí eu também não pude trabalhar de uma maneira mais adequada, porque a gente entende, e aí a gente cita ali um pouquinho ali a questão dos neopentecostais, né, mas aí a gente precisaria de um tema maior, por exemplo, para trazer o conceito, por exemplo, do discurso do Areópago de Paulo, né, que trabalha a questão do respeito à questão da pluralidade, né, quando ele falou, né, lá, do Deus invisível e falou sobre, debateu com os gregos na época. Então a gente precisaria disso, e aí é nesse sentido que a gente entende que essa postura agressiva, né, e de sufocante, que a gente tanto fala sobre essa questão de não respeitar o próximo, ele não é entendendo Paulo como o grande sistematizador do cristianismo, por isso que a gente entende como um pseudo-cristianismo, né, que não é nesse sentido que a gente pensa em colocar. E demais, agradecer todas as orientações e questionamentos,
Estou muito feliz em estar aqui hoje com a presença do professor Fábio, do professor Hugo, do professor Felipe, e tudo que vocês falaram, eu vou levar em consideração, com certeza, conversar com o doutor Hugo para ver o que a gente pode melhorar o texto, né? E é o que eu digo assim, se não fosse as contribuições do doutor Hugo, o trabalho não teria ficado, não teria chegado aqui. Eu, através do curso, né, do passar do curso, eu vi o quanto aquém estava a minha ideia inicial para fazer jus a uma especialização como essa de ciências da religião, né, e que a gente comenta, eu, o Blue, o Francisco, o Djalma, né, o próprio Ibson, que foi o primeiro que apresentou, que aqui, para nós, no Rio Grande do Sul, para nós foi uma oportunidade ímpar. Nós não temos nada igual aqui na nossa região. Nós não temos acesso a essa quantidade de textos, de informações, de corpo qualificado que ofereça um curso da maneira como vocês se propuseram a oferecer para todo o Brasil. Então, a gente está espalhado por todo o Brasil, né? Aluno de tudo que é lugar, né? Temos alunos evangélicos, católicos, ateus, do catimbó, evangélico, todo mundo, assim, a gente conseguiu criar um respeito muito grande, né? Ali dentro, a gente tem as nossas divergências, né? E é interessante isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu sou evangélico, né? E agora, há pouco tempo, eu assumi como orientador educacional de uma escola católica. E uma das primeiros questionamentos que fizeram para mim é que como que eu agiria no mês de maio, por exemplo, no mês de Maria, como é que eu agiria, né? E eu, assim, com total respeito, eu disse assim, porque a própria filosofia salesiana, né, formar o bom cristão e o honesto cidadão, como a gente diz, né? Então, assim, eu procuro, dentro da minha própria prática, exercer essa questão da metodologia, né, do agnosticismo e do ateísmo metodológico. Eu posso não crer em alguma ou outra coisa que eles acreditam, mas eu respeito, tento entender, tento acolher e principalmente entender o espaço que eu estou inserindo, que não é lugar de militância, né? A militância, ela não, quando a gente fala sobre a questão do agnosticismo e do ateísmo metodológico, ela já tem a ver mais com a ideia da nossa militância, mais na ideia do que eu escrevo lá sobre o Dietrich Bonhoeffer e o Carlos Cipolla. É a resistência sobre a opressão. Então, por exemplo, assim, eu sou um grande crítico, por exemplo, dessas questões. Por exemplo, para mim seria fácil, por exemplo, eu sou evangélico, saiu uma legislação que contempla a minha crença como superior às outras, tem um grau de importância maior, né? Posso dizer assim, na Constituição Federal tem lá o preâmbulo que diz lá sobre o Deus. E a gente sabe que lá, mesmo não falando, a gente sabe que a Constituição está falando do Deus cristão. Mas eu entendo que o direito à liberdade religiosa é o direito mais básico de todo ser humano, de crer no que ele quiser, ou inclusive de não crer no que ele quiser. Então eu sempre vou ser um ferrenho defensor disso, de que a pessoa ela possa acreditar, e aí que está, dentro, quando a gente fala sobre a questão do ateísmo e do agnosticismo, né, a primeira vez que eu vi esse conceito, desculpa o tempo, a primeira vez que eu vi esse conceito com o Dr. Hugo Brandão, eu pensei assim, caramba, mas que é isso aí? Esse cabra tá doido, eu pensei assim entre mim, né? Mas depois a gente vai entendendo os conceitos, vai pensando, vai colocando, e entender da maneira posturada que a gente tem que ter, entendeu? De acolhimento ao aluno, que entra a questão da empatia, e que não é sobre mim, é sobre o aluno. É sobre ele se sentir acolhido naquele meio. E é por isso que eu compartilho a ideia do Dr. Hugo de que eu acredito no agnosticismo e no ateísmo metodológico. Então, é nesse sentido. Demais, eu só posso agradecer as contribuições dos doutores aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa, Felipe. Nós que agradecemos, Alessandro. Alessandro, você vai ficar agora um pouquinho aqui na companhia do Derlândio, que está aqui, nosso parceiro Lourenço,
Convido Fábio e Felipe, aquele link que eu coloquei lá no grupo, estou aguardando vocês aqui, já estou com ele no celular. Vamos lá rapidinho, se vocês puderem sair daqui, depois retornamos. Alessandro? Tranquilo, professor? Fábio já está presente? Fábio? Pois não, olha eu aqui. Posso repassar a nota? Deve. Sem maiores delongas, tendo em vista o tardar da hora. É com muita satisfação, Alessandro, que eu venho lhe parabenizar. Hoje você está aprovado na especialização, na pós-graduação de Ciência da Religião e Ensino Religioso do IFAL. Como seu orientador, fico muito feliz, muito orgulhoso em lhe dar essa nota, uma nota 9,5, premiando toda a sua pesquisa, todo o seu esforço e toda a sua competência. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua defesa. Estendo também os agradecimentos à participação do professor Fábio, do nosso curso, a participação do nosso avaliador externo, professor Felipe Souto, que sempre está conosco, sempre nos apoiou e apoia. Muito obrigado. Não sei se vocês querem fazer alguma fala. Fábio, o Felipe, vocês querem fazer alguma fala? Agradecer, só isso. Demais. Felipe? Também agradecer e parabenizar o Alessandro pela... Peraí, gente, que travou aqui. Então, parabenizar o Alessandro pelo trabalho, reforço aqui o que o Fábio também disse antes, que tem força para um projeto. Eu tinha falado de mestrado, o Fábio identificou doutorado, tem força para isso. Então, Alessandro, continue se você quiser e avançar nesse caminho. Eu acho que você tem boas possibilidades aí. Então, parabéns também pela orientação. Muito obrigado a todos e todas os participantes, Alessandro. Alessandro, eu só peço que fique um pouquinho comigo para a gente só bater um papo rapidinho nesse final de defesa. Felipe, Fábio e todos os demais, muito obrigado. Dou finalizado a defesa de Alessandro Costa, aprovado, novo especialista em Ciências da Religião e Ensino Religioso. Felipe e Fábio, logo eu entro em contato para colher a assinatura de vocês e depois envio o certificado. Combinado. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.